Shalom pessoal, aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredo e estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E no vídeo de hoje a gente vai ter uma segunda versão de um vídeo que nós já fizemos há um tempo atrás aqui no nosso canal, que foi um vídeo que nós apresentamos um verbo. E nesse verbo a gente viu que ele pode ser usado em diferentes contextos porque ele tem diferentes significados. Então, um único verbo ele tem significados diferentes e ele pode ser encaixado em situações diferentes, em contextos diferentes, e a gente, com exemplos de frase e tudo mais, a gente consegue identificar essas diferenças de significado e essas diferenças de contexto conforme a gente aplica ele. E no vídeo de hoje vai ser uma versão 2 desse mesmo vídeo com esse mesmo objetivo. Nós vamos conhecer o verbo, onde ele também tem vários significados diferentes e pode ser aplicado em contextos diferentes. A gente vai aqui aprender, além de conjugar ele no presente, a gente vai ver exemplos de frases e duas formas diferentes, dois significados, dois contextos diferentes em que a gente pode encaixar esse verbo. Então, eu tenho uma pergunta para você antes da gente começar esse vídeo. Você sabe como eu posso dizer eu chego em hebraico? Não sabe? No vídeo de hoje você vai aprender a conjugar o verbo chegar em hebraico e vai aprender também os outros significados que este mesmo verbo pode ter. Vamos lá? Para a gente ir direto ao assunto, a gente vai conhecer o verbo, né? Esse verbo que a gente vai aqui aprender para dizer eu chego em hebraico, né? Que é o verbo leagia. Leagia. Esse verbo aqui, um pouquinho diferente, essa palavra um pouquinho diferente de todas que a gente já viu por aqui. Esse verbo aqui, ele de significado primário, ou seja, aquele significado onde você vai usar ele e vai ver ele mais vezes nesse sentido, é o sentido de chegar. Então, leagia tem como significado primário o verbo chegar, mas também ele pode ter outros significados. Então, vamos ver aqui quais outros significados são esses. Então, vamos lá. Além de chegar, ele pode significar também ir. Ele também pode ter no sentido de ir para algum lugar. Ah, tô indo para ir. Você pode usar esse verbo também. É claro que a gente já aprendeu aqui também no nosso canal. Tem um vídeo como dizer eu vou em hebraico. Se você procurar aí no nosso conteúdo, que você vai achar como você fala eu vou em hebraico. E lá a gente apresenta o verbo específico, né? Que a gente usa mais, né? Ali para dizer eu vou, né? Que é o verbo lalechet. Mas esse verbo leagia, ele também pode ser usado sim com o sentido de ir. Ele também tem o significado de alcançar e ele também tem o significado de atingir. Então, ele pode significar chegar, ele pode significar ir de ir para algum lugar, pode significar alcançar objetivos, alcançar alguma coisa que eu tô querendo pegar nesses sentidos todos de alcançar alguma coisa. E também o significado de atingir, você tá aqui, que é equivalente a alcançar, você tá querendo alcançar algo, você tá querendo atingir algo. Então, ele pode ter todos esses significados. Se você for procurar no dicionário, sempre você vai ver o termo chegar primeiro, né? O significado de chegar, você vai sempre ver primeiro. Mas lá entre os outros significados que você pode encontrar no dicionário, são esses outros aqui que você pode encontrar. Nós vamos aprender agora como que a gente conjuga esse verbo no tempo presente, né? Então, o verbo leagia no sentido de dizer eu chego em hebraico. Então a gente vai aprender aqui na primeira versão, o primeiro significado dele, que é o sentido de chegar. Então vamos lá? Então naquele esqueminha que a gente já conhece, sabe bastante, que todas as nossas mini aulas de hebraico que a gente ensina sobre verbos, nós já conhecemos, nós já trabalhamos. Então vamos lá para a nossa primeira conjugação, né, o masculino singular, para o nosso verbo leagia. Nós vamos ter para as três pessoas do masculino singular a seguinte conjugação: magia, magia. Veja que esse verbo é um pouco diferente de todos os outros modelos que a gente já viu aqui. A gente também já viu modelos parecidos com esse daqui, inclusive em vídeos recentes. Mas veja que nesse sentido aqui, magia, tá? Agora, vamos ver como fica um pouquinho diferente a pronúncia do feminino singular. Vamos lá? Então, para as três pessoas do feminino singular, a gente vai ter a seguinte conjugação: magia, magia. Veja a diferença para não confundir com o masculino singular. Lá no masculino singular, a gente tem a seguinte pronúncia: magia, magia. Então, o som do gui é mais forte.
Já aqui no feminino singular, a gente vai ter o som do A mais forte. Então, vai ser magia, magia. Então, aqui, o que vai diferenciar são duas coisas do masculino. Nós vamos ter essa diferença de pronúncia, tá? Magia, o A vai ser mais forte. E veja que na escrita, nós temos a adição da letra rei no final, né? Que justamente a gente tem uma vogal A ali mais forte. A gente então tem ali o acréscimo na escrita da palavra, a letra rei. Então, essas são as diferenças do feminino singular para o masculino singular. Continuando, no masculino plural, nós vamos ter a seguinte conjugação para as três pessoas do plural masculino. Magiim, magiim. Veja que aqui a gente tem o som ali de dois Is, tá? Magiim, magiim. Então a gente não pode falar maguim, que tá errado, tá? Tem que acertar o som dos dois Is. Magiim, magiim. Então essa é a conjugação para o plural masculino. Agora o plural feminino. Como é que a gente vai ficar? Para as três pessoas vai ficar a conjugação magiot, magiot. Veja que de novo aqui a gente tem um som do I e a terminação ot. Então fica magiot, magiot. Então essa é a forma como a gente conjuga esse verbo no tempo presente, sempre lembrando o verbo ler a guia. E a gente vai agora ver exemplos de frases, obviamente, como a gente sempre faz, para a gente fixar ainda mais o que a gente está aprendendo aqui na nossa aula. E nesses primeiros exemplos que nós vamos ver de frase, a gente vai ver no sentido de chegar. Então, vamos ver como a gente pode aplicar esse verbo no sentido de chegar em hebraico. Vamos lá? Então, a nossa primeira frase, aqui. Nessa frase, Hu magia habaita. Hu magia habaita. O que eu tô falando nessa frase aqui? Ele está chegando ou ele chega em casa, né? Veja que aqui eu tenho uma pessoa, o Hu, ele, em hebraico, é uma pessoa do singular masculino. Então, a versão da conjugação que eu vou usar aqui é correspondente ao singular masculino, então vai ser a magia. Lembra que, de novo, a entonação do gui, o gui vai ser a sílaba mais forte. Então, hu magia habaita, hu magia habaita. Então, ele está chegando ou ele chega em casa. Vamos ver agora uma segunda frase. Aqui uma perguntinha, uma pergunta simples. At magia le'aruchat ba'erev, nachon? At magia le'aruchat ba'erev, nachon? Então, o que eu estou falando aqui nessa pequena perguntinha? Você está chegando para o jantar esta noite, certo? Ou não é? Você está chegando para o jantar esta noite, certo? Tipo assim, alguém ligou aí querendo confirmar se a pessoa está chegando para jantar que ela foi convidada. Então ela está perguntando assim, naquela pergunta assim, querendo confirmação. Você está chegando para o jantar esta noite, certo? Ou não é? Você está chegando, não é? Então, é nesse sentido que essa frase aqui está querendo dizer. Então, veja que aqui a gente tem uma at, uma pessoa do feminino singular. Então, a versão vai ser do verbo, a conjugação, do feminino singular. Então, a gente vai falar at, magia, magia. Então, veja como aqui a gente tem essa diferença. Eu sempre lembrando o A mais forte, mais forte. Então, vamos ver mais uma frase, agora com o exemplo do plural masculino. No plural masculino, nós vamos ter aqui a pessoa anachnu. Então vamos ver a frase. Anachnu magiim laknesia. Anachnu magiim laknesia. O que eu estou falando nessa frase aqui? Nós estamos chegando na igreja. Nós estamos chegando, nós chegamos na igreja. Então, veja que aqui eu estou falando de um conjunto de pessoas anachnu. Então eu vou usar a versão do verbo do masculino plural. Então, magiim. Então, anachnu magiim laknesia. Nós estamos chegando na igreja, ou nós chegamos na igreja. Agora, mais uma frase, agora com o feminino plural. Vamos lá. Hen magiot mukdan midai. Hen magiot mukdan midai. O que eu tô falando na frase? Elas estão chegando cedo demais. Tô lá
comentando que elas, né, hen, elas em hebraico, estão chegando demais. Então, hen, pessoa do feminino plural, então nós vamos usar a conjugação do feminino plural, magiot. Então, por isso a frase hen magiot mukdam midai. Elas estão chegando cedo demais. Então, a gente viu aqui 4 exemplos de frases com as 4 conjugações, né? Uma para o feminino singular, masculino singular, feminino plural e masculino plural. Então, a gente viu esse verbo, leagia, sendo aplicado no seu sentido primário, que a gente viu que é o sentido de chegar. Agora, a gente vai aprender aqui algo novo. O que eu quero dizer com isso? Porque a gente viu lá no início do vídeo que a gente tem vários significados para esse mesmo verbo, né? A gente falou ir, atingir, alcançar e chegar, como a gente já aprendeu. Lá naqueles sentidos, não tem esse sentido que nós vamos apresentar aqui. Por que que não? Porque esse sentido, ele não é o sentido que está no dicionário. Mas esse verbo, no dia a dia, né, no cotidiano, na linguagem do cotidiano, ele é usado com esse sentido. Então, o sentido que você vai ver esse verbo leagia sendo usado no dia a dia, né, na fala do dia a dia, vai ser o sentido de merecer. Quando você quer dizer que você merece alguma coisa, fulano merece, eu mereço, ou eu não mereço, né, merece alguma coisa, você pode, é claro, existem outras formas de dizer isso, mas uma das mais assim usadas no dia a dia é usando o verbo leagia. Então nós vamos ver aqui exemplos de frases de como é que eu posso usar esse verbo e como é que eu construo essa frase usando ele para dizer o sentido de merecer. A primeira coisa que eu tenho que aprender é que aqui eu não vou usar o leagia nas suas conjugações, né? Com aquelas conjugações que a gente viu de acordo com os gêneros e o número. O que nós vamos usar ele aqui vai ser a versão dele, magia, né? Que é a versão do masculino singular, né? Aquela conjugação magia, e aquelas particularzinhas, né? Lembra? Procura, a gente sempre volta aqui, né? Aquele vídeo lá sobre preposições, as principais preposições hebraicas, a be e a le. Lembra? Que a gente já viu isso aqui no nosso canal? Então, a gente vai fazer uma construção desta conjugação magia, mas as contrações que a preposição le, lembra? Le, que é para, né? Em hebraico, ela é usada nesse sentido de para, com os pronomes pessoais, né? Lá nesse vídeo a gente fala, né, como é que fica, né? Li, la, lecha, lach, lano, lachen, laem, laem. Então a gente conhece todas essas contrações que a preposição le faz com os pronomes pessoais. Então a construção que a gente vai fazer aqui é sempre do magia, né? O verbo conjugadinho assim, somando com as partículas, né? A preposição le com as contrações que tem com os pronomes pessoais. Isso aqui vai ser o que eu vou usar, essa construção aqui, é o que eu vou usar para dizer que eu mereço, ou ela merece, nós merecemos, eles merecem. Uma coisa que tem que estar muito clara aqui. O magia, que é a palavra, o verbo aqui conjugado nesta construção que nós vamos fazer aqui, ele nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Ele vai ficar magia mesmo. Não muda. Ele está aqui representando o sentido de merecer. O que vai mudar de acordo com se é uma pessoa que está falando, se é menina, se é menino, se é vários meninos ou várias meninas, ou seja, nós, eles, vocês, elas, o plural, vai ser justamente essa preposição le de acordo com os pronomes pessoais. Então, se eu estiver falando de mim, que eu mereço, então eu vou usar magia li. Se eu for falar de nós merecemos, nós vamos falar magia lano. Se eu falar que ela merece, então nós vamos falar magia lá. Então veja que só quem vai mudar vai ser a preposição contraída com os pronomes de acordo com qual pessoa, né? Com qual pronome eu estou falando, né? E o magia vai permanecer intacto. A gente não vai mudar ele. Então,
Deixando isso bem claro, agora a gente vai para o exemplo de frases para a gente ver como é que a gente pode montar essa frase com o sentido de merecer. Então, na nossa primeira frase, Magia li Micheu Shemarir Oti. O que eu tô falando nessa frase? Eu mereço alguém que me valorize, né? Imagina uma pessoa que tá assim um pouco decepcionada com algum tipo de relacionamento e ela chega à conclusão de que ela merece que encontrar alguém que a valorize. Então ela fala a seguinte frase: Magia li, eu mereço, veja, li, referente a eu, a pessoa do eu. Então vou traduzir essa frase como eu mereço. Então, Magia li Micheu, alguém, Shemarir Oti, que me valorize, né? Que me dê valor. Então, veja que aqui nessa frase, nessa primeira frase, nosso primeiro exemplo, a gente tem aqui o sentido do merecer, mas falando da pessoa do eu. Então, eu usei o li para completar ali a nossa pequena construção. Magia li e o restante da frase. Vamos ver mais um exemplo? No seguinte exemplo, Magia lanu yoter. Magia lanu yoter. O que eu tô falando nessa frase aqui? Nós merecemos mais. Por que tá tudo no plural? Nós merecemos. Porque eu estou usando a preposição lá na nossa construçãozinha no sentido de nós. Lanu. Então, para nós, né? Tá se referindo à pessoa do nós. Então, eu tô falando de mais de uma pessoa. Então, eu tô falando de um plural. Então, Magia lanu yoter. Magia, veja novamente, não muda. Lanu, referente a nós, a mais de uma pessoa, plural, yoter. Nós merecemos mais. Veja que com esses exemplos, né? Um exemplo com Magia li, eu mereço, e o Magia lanu no sentido de nós merecemos. Então aqui com o mesmo verbo lá, leagia, tem o sentido de chegar, ir, alcançar, atingir, a gente pode usar na linguagem do dia a dia, no sentido do dia a dia, ele ganhou um novo significado e a gente pode usar ele nesse sentido de merecer. Eu mereço alguma coisa, tá? Então, aqui a gente viu como a gente conjuga o verbo, como a gente pode dizer eu chego em hebraico, e de quebra a gente ainda aprendeu um sentido novo, né, que é mais ali linguagem do dia a dia, que eu posso dizer eu mereço, nós merecemos em hebraico. Então, uma aula completa para você ajudar você a aplicar e aprofundar ainda mais os seus estudos do hebraico. Então, essa foi a nossa mini aula de hoje. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Se não ficou, volta aí no vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e alavancar ainda mais os seus estudos. Então, até a nossa próxima mini aula de hebraico. Shalom!